Olá, meus amores! Na aulinha de hoje a gente vai aprender essa belezura de porta-bíblia, que tem espacinho, ó, para colocar a Bíblia. Aqui dentro a gente coloca um estojinho para fazer as anotações. No bolsinho de trás você pode colocar documento, celular, aqui atrás. E ainda tem um espacinho para poder colocar o caderno de anotações, tá? O caderninho de anotações, ele fica nessa parte de trás. Pode ser fininho, pode ser mais grosso. Nós temos esse modelinho aqui que eu deixei com espaço para colocar a inicial do meu cliente. Você pode fazer o bordado na lapela. Pode colocar a sua etiquetinha. Olha quantas ideias. Pode colocar também um tecidinho colorido na lapela em um liso aqui. Eu trouxe várias opções de uso. E uma dica bem legal, que é utilizar a espuma PAC, essa daqui é de 1 centímetro, ou algo que possa dar curvatura, para quando enviar para o seu cliente, ele não pegar a memória errada, para ele ir na concavidade que vai trazer conforto para a mão do seu cliente. Então, já deixa o seu like e vem comigo aprender essa belezura. Você vai ganhar nessa aula o passo a passo, o molde com o plano de corte, com o moldezinho da lapela, dos bolsos, informações das medidas para essa Bíblia. Mas a gente já aprendeu a modelar a partir de qualquer tamanho de Bíblia, né? Tem uma aulinha aqui, eu vou deixar no card para vocês. E vão ganhar também essa matriz, Princesa do Senhor, em várias terminações, para vários tipos de bordadeira. Eu vou deixar aqui na descrição as informações. Lembrando que o molde está em PDF e as demais extensões são matrizes de bordado. Só abre ou em programa de bordado específico ou na bordadeira específica. Não tente abrir no celular ou se você não tiver bordadeira ou programa de bordado que não vai dar certo, tá bom? Então, vai ser o molde em PDF e as matrizes nas extensões das bordadeiras. O molde, meus amores, ele vai vir com a capinha. Vai vir também com o molde dos bolsos, na medida de 15 por 27 e 17,5 por 27. As informações do plano de corte de alça, do detalhe, do corpinho. E para cada bolso que você vai precisar cortar, se você for fazer como eu, tá? Tem também o molde da lapela, ou seja, se você não tiver impressora, tem uma malha de 1 centímetro aqui no fundo, quadradinhos com 1 centímetro, para você poder ir desenhando. Esse aqui é como se estivesse colocando o seu molde em cima da base de corte. E aí, você vai analisando tanto que vai entrar para poder fazer o seu desenho. Esse é um carinho que a Fada dos Moldes fez para você, tá bom? Então, imprima o seu molde ou então faça o desenho, reproduza o molde e vamos começar a aula. Eu peguei o meu forrinho, coloquei a manta no forrinho e peguei a sarja impermeável que a gente vai trabalhar para a parte da frente. Vou posicionar direito com direito, venho com o molde e vou fazer o desenho desse molde aqui. O tamanho do corte dessa parte, eu também deixei no molde pra vocês verem que é um retângulo, né? Você corta maior, risca e costura em cima do risco. Depois que eu fiz a marcação, eu vou costurar com o pontinho número 2 em cima desse risco. Depois que a gente passou a costurinha, a gente vai tirar a sobra da manta, para não acumular essa quantidade de camadas, e vai cortar aqui com uma tesourinha de picote. Feitos os cortes, agora a gente vai desvirar e vai no ferro para passar. Passei, então, o ferrinho, agora a gente vai pespontar e colocar nossa etiqueta. Se você for bordar, então, você corta um retângulo maior, borda e só depois você vem com o molde e posiciona de forma que o bordado ele fique linear, ó, assim como eu fiz nessas duas curvinhas. Eu encaixei ele aqui e deixei a distância somente do botão. Agora, nós vamos colocar o botão na lapela. Você dá uma descidinha o suficiente para poder o botão ficar acomodado. Abre o espacinho, encaixa o botão. Esse aqui, ele tem essa capinha de proteção, que é um rebite. Então, esse aqui é um botão ímã com rebite na parte do macho
E a parte fêmea tem as garrinhas pra gente colocar na peça, tá bom? Mas pode ser com rebite duplo, se você quiser. Agora, vai no balancinho e pressiona. Olha só, aqui o botão já tá pressionado. Eu já tô com um corpinho do tamanho que vocês vão encontrar no molde, que é 47 por 27. E aí, depois que a gente for colocar o zíper, ele vem aqui pra trás e vai fechar assim. Olha que legal, que lindo que vai ficar isso aqui, gente. Pronto. Então, com o corpinho em mãos, eu vou achar o meio das 4 partes. Aqui e aqui também. Vai ser importante na hora de colocar o zíper. Primeiro, a gente vai trabalhar na parte externa, depois a gente vai trabalhar na parte interna. Observe que esse corpinho não tem estrutura em toda a sua extensão. Eu deixei 1,5 cm, aproximadamente, sem a estrutura chegar. Porque se você trabalha com a doméstica, é importante você não costurar tantas camadas de estrutura e tecido. Depois que a gente achou os meios, chegou o momento da gente colocar a nossa alça. Essa alça eu cortei com 32 centímetros. E você, se estiver trabalhando na industrial, pode deixar uma margem aqui, ó, de 1 centímetro, 1,5 centímetros, porque ele vai virar. Então, não é bom que tenha muitas camadas. E aí, você estende com a medida que eu deixei no molde de 28 centímetros. Aí, você faz o detalhe todo. Essa daqui eu fiz assim, com 28 centímetros. Mas, se você tiver doméstica, você faz somente o espaço onde a mão vai ficar, que ele tem 17,5. Acha o meio, corta aqui uma faixinha com 17,5, tô usando montana, e aí você passa uma costurinha. Vai sobrar aqui, e o que sobrar é o que a gente vai costurar. No caso dessa daqui, eu fiz apenas nessa concavidade. Fiz o detalhe com 17,5, que é como essa vai ficar. A nossa sobra de costura vai ser aproximadamente 7 centímetros. Então, a gente vai achar o meio. Vai fazer uma marcação. Eu já selei aqui no isqueiro. Acho o meio, marco, coloco o pique com a marcação e passo aqui uma costurinha. Costurei aqui, prendi. Agora, eu venho até pertinho, faço um retângulo. Fiz o retângulo, agora eu venho até aqui, passo de novo por cima desse e cruzo. Feita essa costurinha, vou mostrar aqui atrás como que fica, ó. Olha como que fica o X. E olha como que fica aqui. Aí, você pode deixar ela mais pra perto, mais distante, desde que tenha 9 centímetros de altura. E o limite aqui mínimo é 12 centímetros, tá? Da distância. Então, você acha o meio, coloca 6 pra cá e encontra com cavidade pra fazer pra qualquer tamanho de bíblia. Alça colocada. Chegou o momento da gente colocar o bolsinho de trás. A gente cortou ele com 17,5 por 27, como tem lá no molde. Agora, a gente vai colocar aqui, ó, o viés. Eu tô usando viés Boneon. E vou passar uma costurinha. E ele vai ficar assim, como eu já fiz nos bolsinhos internos. Esses bolsinhos vão ser o que seguram a bíblia. São as abinhas que vão ficar na parte de dentro. A gente repete o mesmo processo com o viés. Depois que eu passei a costurinha aqui, com o meu viés, eu vou centralizar uma plaquinha. Essa plaquinha, ela tem 7 por 4. Eu coloquei aqui a minha marquinha da roda gigante, porque quando a minha cliente comprar, eu quero colocar a inicial do nome dela aqui nessa plaquinha. Então, eu vou centralizar e costurar. Prontinho, coloquei a plaquinha. Agora, eu vou posicionar o bolso e passar uma costurinha de segurança aqui na parte de trás. Olha só, meus amores, como que ficou. Agora, nós vamos fazer a mesma coisa na parte de dentro. A gente vai colocar as divisórias costuradinho aqui, batendo uma costurinha de segurança. Depois que a gente fez essas partes, vamos pro zíper. Esse aqui é o zíper. Nós vamos posicionar
a cremalheira em contato com o tecido principal, ó, dessa forma. E a gente vai passar uma costurinha de segurança. Depois que a gente passa a costurinha de segurança, coloca aqui o forrinho. Nós cortamos 4 de 15 por 27 e a gente vai passar aqui a costura do forrinho direito com o direito do tecido. A gente passa uma costurinha com o pezinho de máquina. E aí, a gente vai pegar o tecidinho, colocar aqui pra trás e rebater bem na bordinha. Depois que a gente rebateu aqui na pontinha, a gente vai achar o meio e vai colocar na parte de trás, onde eu coloquei aqui o bolso para o caderno, vai colocar a nossa lapela, ó. Direito com direito, acho o meio da lapela também e passo uma costurinha de segurança. E aí, a gente vai pegar a parte de dentro, posicionar assim e vai passar uma costurinha aqui. Aqui vai ficar um lado o forro, o outro lado o tecido principal. A gente vai vir, virar, pega o outro forrinho, posiciona direito com direito. E a gente vai passar uma costurinha do forro agora, pezinho de máquina. Agora, a gente vai trazer o forrinho pra cá, trazer a parte interna pra cá também, e a gente vai rebater. Faz a costurinha bem na bordinha e vai puxando o forro. Observe que a lapela tá do lado de cá. Olha só como que ficou. Nossa lapela tá aqui, solta, tá? Presinha, mas não precisa virar ela pra rebater, não. Rebate só aqui. Agora, eu vou pegar o outro lado e repetir o mesmo processo, ó. Direito com direito, costurinha de segurança, depois eu coloco o forro. Passei essa costurinha. Agora, pra rebater, eu vou precisar abrir esse zíper, virar o meu forro e aí sim eu vou rebater. Depois que a gente rebate, ele vai estar assim, ó. Chegou o momento de colocar o cursor. Então, a gente vem... Nesse aqui que tá fechado, a gente já põe o cursor e deixa aqui no meio. Nesse outro, a gente vem, coloca direito com direito, encontra de forma igual, linear, e passa o cursor. Colocados os dois cursores, ó, pro mesmo ladinho... Agora, a gente vai desvirar e colocar tudo do avesso. A gente agora vai pegar o zíper, ó, vai encontrar faixinha com faixinha e com o clipe a gente vai prender. Importantíssimo isso. De um lado e do outro, pra gente deixar linear o zíper, bem equilibrado. Depois que a gente já centralizou aqui e equilibrou o nosso zíper, a gente vai passar uma costurinha alinhando, ó, pega a mão do tecido, vem do meio, onde tem a alça, até o zíper. Bem pertinho do zíper, mas não costura o zíper. Aí, a gente já tem aqui essa costurinha feita. Eu vou virar para o outro lado e dou sequência até aqui. Essa costurinha tem que ser equilibrada, com a mesma margem. Se você entrar muito, não vai entrar sua bíblia. Tô calculando aqui uma margem de 0,63, que é a margem de máquina industrial, que a gente acaba arredondando para 0,5. Você vai perceber que vai ficar sobrando 2 dedinhos,
de cada lado de zíper. Então, você corta, sela e deixa ele sobrando. Se você for fazer a modelagem para saber o quanto que vai cortar de zíper, é só deixar sobrar 2 dedinhos de cada lado, do tamanho da altura que você fizer, tá? Aqui tem 27, então eu cortei o zíper com 35. Que aí eu deixo sobrando e depois ele vai entrar assim pra ficar com um acabamento bem lindão. O que eu fiz desse lado, eu faço exatamente do outro. Costurinhas laterais feitas. Costurei deixando equilibrado o meu zíper. Agora, eu vou costurar aqui o forro. E como é que eu faço isso, ó? Eu venho, ponta com ponta, entro um pouquinho dessa costura. Então, se aqui eu costurei com 0,6, aqui eu vou costurar com 0,7 aproximadamente. Mas não deixo em cima da cremaleira. Quando estiver chegando pertinho, eu paro. Chegou pertinho, parei. Além das costurinhas na lateral, em um dos lados você vai fechar e fazer um chanfradinho assim, pra poder acomodar bem. E o outro você só vai dar uma entrada pra direcionar o bolso, tá? Ó, eu fiz aqui com um dedinho, pode ser no máximo 2. Porque é por aqui que a gente vai desvirar toda ela. Então, eu já selei as pontinhas da sobra do meu zíper, de todas as pontas. Vou abrir aqui os 2 cursores. Você pode abrir assim ou colocar a mão por dentro e abrir o outro lado, tá? E agora, nós vamos, com a mão, empurrar e puxar por esse espaço aqui que ficou aberto. Depois, a gente vai fechar essa parte. Eu já desvirei. Já fui no ferrinho e com a ajuda de um tecido, eu passei aqui, ó, no plástico pra ele poder tirar os vincos. E agora, a gente vai colocar o botão, tá bom? Então, vamos posicionar aqui a nossa bíblia pra poder colocar o botão e fazer o fechamento. Coloco de um lado e do outro também, encaixo aqui. Vai ficar certinho. Empurra bem, o máximo que você puder. Coloquei a minha bíblia. Agora, a gente vai marcar o botão. Lembrando que esse aqui vai estar cheio, tá? Esse bolsinho aqui vai ter itens como um estojinho. Então, eu preciso deixar uma folga pra quando ele encher. Não posso apertar assim, não, tá? Deixo uma folguinha. Vou fazer aqui uma sujeira com giz. Marco. Me certifico de que ele tá certinho. E nessa sujeira, onde eu vou colocar o botão, só que a parte fêmea, ó. Então, eu vou pegar o gabarito, posicionar nessa marcação que eu fiz, o meinho dele. Aí, eu venho, marco e abro essa costurinha aqui com um desmanchador de costura. Coloquei aqui o botão. Por esse espacinho que tá aberto, a gente coloca aqui o gabarito atrás e abre as perninhas dele, ok? E aí, depois que a gente faz isso, é que a gente fecha esse bolsinho. Costurinha feita, a gente empurra aqui pra dentro. Pronto. Fecha. E agora, coloca aqui a nossa bíblia. Coloquei a bíblia. Agora, vamos tirar a prova dos 9. Ver como que ela vai ficar. Ai, que linda! Ficou show de bola. Aqui atrás eu vou colocar o caderninho. Aqui, nesses bolsos vão ser... Um deles vai ser o estojo. Vou colocar aqui os marca-textos. Nesse bolsinho. Minha caneta. Ó, aqui não atrapalha o bolsinho de trás, tá? São entradas independentes. E aqui eu vou colocar o celular, que é o que eu levo, e documento, se precisar. E pronto. Olha só quantos compartimentos tem essa bíblia. Um bolsinho para estojo, um bolsinho para celular, aqui para colocar o caderno ou o inário e a bíblia.
E aí? Eu vou mostrar agora as 3 e você vai me dizer qual que você mais gostou. Essa opção que a gente fez, que é verde com vinho. Ó. A opção marinho com creme. Ou a opção rosa antigo com vinho. Me conta aqui nos comentários qual você mais gostou, se gostou dessa opção. Eu vou deixar para vocês também uma opção de porta-bíblia, que foi a primeira aulinha de porta-bíblia que tem esses zíperes. Eu vou deixar aqui no card para vocês assistirem, que não tem alça, ela é sem alça. Essa daqui eu coloquei alça sim, e eu acho que ficou super legal, né? Eu espero que vocês tenham gostado. Deixe seus comentários e também o que vocês gostariam de aprender agora para o final do ano. Um beijo, Deus abençoe e até a próxima!